abrir sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo de número 10. Muitas vezes a carne não está desejosa, ela se mostra cansada, afadigada, sem forças, sem disposição, mas você toma o controle e diz: carne, quem controla você é o meu espírito, e quem controla o meu espírito é o Espírito Santo de Deus, e você vai receber da vida de Deus no seu espírito, e você vai sair desta passividade, desta negligência, desta omissão, porque Deus quer ativar a sua fé esta noite. Encontraram? Êxodo 14, a partir do versículo de número 10, diz assim: e aproximando Faraó dos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel para que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pai querido, fala conosco através da tua palavra. Desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração e declaramos que estamos sedentos e famintos para receber algo de ti nesta noite. Alimente-nos em nosso espírito, porque estamos desejosos e dispostos a viver tudo aquilo que até agora não vivemos, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Imagine você que a tua vida espiritual pode ser apenas uma vida religiosa. Pode ser que você seja apenas um frequentador de igreja. E a coisa é tão comum para você que durante anos você está na mesma prática e não percebe que a sua vida continua exatamente como sempre foi. Você é apenas membro de uma igreja. Você apenas faz parte de uma denominação. E o desafio de Deus é para que você rompa, para que você entenda que você não é apenas membro de uma instituição religiosa. Você não é apenas um crente ou um evangélico. Costumamos ouvir que quem nos chama de crentes e evangélicos é a revista Veja, é a revista Caras. A Bíblia diz que você é filho e filha de Deus. O filho se comporta de outra forma, a filha se comporta de outra forma. Nós não podemos andar no natural, nós devemos andar no sobrenatural de Deus. E só podemos aprender isso com a palavra, com aquilo que o Espírito descortina diante dos nossos olhos. Quando você diz: Deus, eu quero receber, Deus fala que o teu servo ouve.
Deus, eu abro o meu coração. Espírito Santo, fala comigo. Você vai ter experiências com o céu. Você vai ser tocado. Os teus pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes serão impactadas pela revelação da palavra, porque o Espírito Santo vai te levar a viver não de uma forma como um religioso vive, porque o religioso ele vive algo muito restrito. Agora o filho, ele vive algo sem limites. Por isso eu te convido para você deixar de ser um mero religioso, frequentador, alguém que cumpre uma obrigação religiosa. Talvez você goste de estar na igreja, entenda que existe uma necessidade espiritual de fazer parte de uma, mas você precisa ir muito mais além. Você precisa compreender que Deus te chamou para ser filho e filha de Deus. Você precisa ter uma revelação do que é filiação e paternidade. Caso contrário, você vai ver simplesmente aquilo que você sempre viveu. Pode deixar, Gabi. Vai viver aquilo que sempre viveu. Está muito embaçado? Então vai. É desse marasmo que você precisa sair, porque chega uma hora que você vive completamente alienado, mesmo estando na igreja. Chega uma hora que o diabo começa a falar com você, porque você não ouve a voz de Deus. O pai quer falar, mas ele quer falar com filhos. Religiosos não ouvem a voz do pai, frequentadores não ouvem a voz do pai. É por isso que eles precisam recorrer a outras fontes. Aonde que Deus está? Aonde que Deus está falando? Aí você quer ir lá. Por quê? Porque você não entendeu que o pai fala diretamente com o filho. Ele não precisa de intermediários. Quantas vezes eu fui convidado, olha, vamos lá, essa pessoa é de Deus. Eu não digo que não é, mas você vai chegar num nível de fé e de relacionamento com Deus tão grande, que aquilo que Deus fala ao teu coração, Ele simplesmente vai confirmar através da boca de um profeta. Você não vai lá para ouvir o homem, você não precisa disso. Mas existe um movimento místico, pseudo-pentecostal, que não passa de uma cultura que foge totalmente daquilo que a palavra nos ensina. Acreditamos na manifestação dos dons e cremos nos ministérios para os nossos dias, na continuidade deles. Mas o povo de Deus precisa crescer, e precisa ouvir uma palavra como esta para romper. Porque se você quer ouvir Deus, Ele está dentro do teu quarto. Tranca a tua porta, se ajoelhe ali, se quebrante debaixo da onipotente mão de Deus. Tem muita gente que fala: pastor, eu fiz isso, mas Deus não falou comigo. Existe um processo. Primeiro, você não pode começar para desistir logo. Você tem que ser perseverante, porque Deus não fala com inconstantes, inconsequentes, impulsivos. Seja determinado, perseverante, posicionado. Você não vai buscar Deus porque você quer que Ele fale com você. Você vai buscar a Deus porque você o ama, e você precisa estreitar o relacionamento com Ele. Não porque você quer alguma coisa, não porque a tua vida inteira você agiu de forma carnal e colhe hoje
frutos da sua carnalidade, e vai buscar Deus para que Deus te livre das consequências daquilo que você a vida inteira plantou. Chega uma hora que você precisa compreender que Deus neste tempo não vai falar porque Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. E quando você se quebranta, a palavra diz que a um coração quebrantado e contrito não resistirá a Deus. Muitas vezes nós entramos no nosso lugar de oração com o coração endurecido, petrificado, solidificado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é: Deus, me quebranta. E a palavra no hebraico faz uma alusão a esmiuçar, despedaçar, tornar em pó. Nós muitas vezes somos tão arrogantes. Você entra uma vez, duas vezes, três vezes no teu quarto e já quer ser íntimo de Deus. Você pode conversar com uma pessoa uma vez, duas vezes, três vezes. Isso não faz você íntimo dela. O que vai tornar você íntimo de Deus é a sua caminhada com ela. E você deve aprender a caminhar com Deus todos os dias. Você precisa compreender que Ele está com você em todos os lugares. Para onde você for, Ele vai com você. E você precisa desenvolver esta vida de intimidade com Ele. Aí vai chegar uma hora que você vai dizer assim: Deus fala, que o teu servo ouve. Por que Deus vai falar com você se você não obedece? Por que Deus vai falar com você se você quase que sempre faz aquilo que dá na teia? Deus, Ele fala, mas se você não obedecer, Ele não vai dar as segundas instruções. Ele vai esperar o cumprimento da primeira. E o nome disso é processo, estágio. No mundo é assim também, a vida secular. Quem está fazendo, por exemplo, um curso, uma faculdade, um treinamento, ele passa por testes. E por que Deus não fala? Na hora da prova, o mestre fica em silêncio. O que você tem aprendido ao longo da tua vida? Nós precisamos nos sentar aqui e sermos desafiados pelo Espírito, para fazermos um balanço da nossa vida. Porque na verdade, não nos relacionamos com Deus como deveríamos. Quando é que você busca Deus? É quando o sapato aperta, quando a viola está em caco, quando a casa desaba. Quando é que você busca Deus? Quando você está desnorteado, sem direção, perdido. Quando é que você busca Deus? Quando você está receoso, com medo, temeroso. Foi isso que aconteceu com o povo hebreu. Eles saíram do Egito, estavam agora em fuga no deserto. O faraó estava perseguindo a caravana, junto com todo o seu exército. As pragas tinham se cumprido, o coração de Faraó estava endurecido, e por fim, houve a morte dos primogênitos, e ele perdeu seu filho. Ele ficou completamente fora de si, e tudo que ele queria era destruir totalmente o povo de Deus, exterminá-lo da face da terra. Mas Deus era com o seu povo. Não temos teus inimigos, porque Deus é com você, porque você é povo de Deus.
Tem muita gente que fica olhando para o exército do faraó, virando a cabeça, olhando para trás. E foi isso que aconteceu. O exército do faraó se aproxima. Ele vai nos pegar. Ele vai nos matar a todos. Moisés, por que você não nos deixou no Egito? Por que você nos trouxe para o deserto, para morrermos aqui? Imagina que eles não estavam afrontando a Moisés, estavam afrontando o próprio Deus. Deus estava ouvindo. Cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala pode se tornar uma afronta e despertar a ira de Deus. E Moisés, e eles oraram, e eles começaram a buscar Deus por conta do medo, do receio, do temor. A morte era iminente. Parecia que o exército e Faraó estavam andando muito mais rápido. Mas eles se esqueceram que Deus era com eles. Não se esqueça, Deus é com você. Deus é com você. Deus é por você. Deus comanda o tempo. Deus controla o relógio. O nosso tempo para Deus o tempo de Deus e o tempo do homem Cronos. Segundos, minutos, horas. O nosso tempo é Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Josué orou e o sol parou. Um dia na NASA, fazendo as contas, viram que no calendário faltava uma parte do tempo, até que um crente disse: eu sei por que está faltando. Foi o tempo que a Bíblia registra que Josué orou e o sol parou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que trazemos em nosso coração. E oprimido por tudo isso, Moisés, então, eu imagino que se ajoelha e começa a orar. E Deus fala com ele: Moisés, por que você está orando? Diga ao povo para que marche. Ou seja, existe tempo para orar, para buscar Deus, mas existe tempo para agir e colocar a tua fé em prática. Moisés, pega o teu cajado, toca nas águas. O teu cajado é a tua fé. Você tem que aprender a usar a tua fé a favor do reino de Deus, para que o seu propósito se cumpra na terra. Era tão óbvio que Deus não tirou o seu povo do Egito para morrer no deserto. Deus precisava mostrar para todo aquele povo que o faraó não era Deus e que ele era o verdadeiro Deus. O faraó mediu forças com ele e ele foi aniquilado. Você precisa aprender a usar a sua fé em favor do reino de Deus. E hoje nós vamos aprender um tema bem sugestivo. Você está sendo treinado para milagres maiores. Lá atrás, quando eu era verde,
não entendia o que eu entendo hoje. Eu dizia assim: Deus, o porquê disso tudo? Deus, eu não vou suportar. Deus sabe o vento que manda para a ovelha tosquiada, sem lã. Ele não vai ir além das tuas forças. Tudo Ele quer, tudo que Ele quer é que você se renove nele, na sua fé, que coloque em prática a sua autoridade e creia no seu milagre, porque hoje o que existe de crente passivo em nossa sociedade não tem tamanho. E ser crente, como eu já disse, não é ser filho e filha de Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê, estremece diante dele. Qual a diferença? O diabo não obedece, os demônios não obedecem, estremecem, sabem que é a verdade. Mas nós precisamos entender: somos filhos e somos filhas de Deus. Deus nos entregou algo que não entregou para o mundo. O mundo não recebe, o mundo não serve a Deus, o mundo não está disposto a se curvar diante da vontade do Senhor. O mundo quer fazer a sua própria vontade, cada um quer fazer do seu jeito, buscar os seus prazeres humanos, carnais, pecaminosos. Muitas vezes então a gente diz: Deus, eu não entendo. Preste atenção, você não precisa entender, você precisa confiar. Deus, me mostra. Preste atenção, muitas vezes fé para nós é como caminhar no escuro, mas nós sabemos que Ele está nos guiando, que Ele nos toma pela mão e que Ele vai cumprir na nossa vida o nosso destino. Muitas vezes a nossa vida é mais de descrença. Você passa mais tempo dizendo: Deus, por quê, por quê, por quê? Em vez de perguntar para Ele: para quê, Senhor? Para que o Senhor permitiu? O que o Senhor deseja que eu faça? Me revela. Então o propósito de tudo aquilo que está acontecendo é de forjar você, para sair da sua limitação e descobrir o poder que existe em dobrar os joelhos, orar, jejuar, não perder culto, adorar ao Senhor, louvar, contribuir na casa de Deus, estar comprometido com o reino neste tempo profético. Então note que nós precisamos ser ativos, eficazes, assertivos. Deus quer te usar, e Deus não quer te usar como um menino na fé, uma criança. Não podemos ser uma igreja infantilizada. Muitas vezes, muitos vivem só atrás de sinais. Esta geração me pede sinais, eu não a dou, disse o Senhor, a não ser o sinal do profeta Jonas. Uma geração incrédula pedia um sinal. E muitas vezes crente está pedindo sinal. O sinal já nos foi dado, algo já nos foi revelado, muito maior do que aquilo que é apenas místico. Tudo que você precisa é: vou orar, vou buscar Deus no meu quarto, vou me ajoelhar,
Ou você pode andar no seu quarto. Deus não é religioso. Na Bíblia tem oração em pé, sentado, deitado, de cócoras, na barriga do peixe, parado, andando. Mas você precisa ativar sua vida espiritual. O Senhor está forjando você. Ele está te treinando para milagres maiores. Lá atrás, eu pensei que não ia suportar tanta perseguição, injustiça, ameaça, mentira, engano, falsidade, ataques, inimigos gratuitos, apedrejamento, mentiras. Mas quando você compreende que Ele está com você, você não fica mais preocupado com nada. Você confia, espera e descansa, porque Ele é fiel. Você está sendo treinado para milagres maiores, e eu quero falar de 7 princípios para você. O primeiro deles: Deus já tinha operado grandes milagres e o povo não se lembrava mais. 2. Aquele que anda no natural não vê a manifestação do poder de Deus. 3. Cuidado com quem anda com você para não roubar sua fé. O povo era murmurador. 4. Deus vai falar com quem tem aliança com Ele. 5. Seja uma pessoa de atitude e tenha uma fé profética. 6. Você está debaixo do comando do céu, como profeta nesta terra. 7. O mar vermelho vai se abrir diante de você. O primeiro: Deus já tinha operado grandes milagres e o povo não se lembrava mais. Olha como que as pessoas são ingratas. As manifestações de Deus no Egito foram sobrenaturais. Todas aquelas pragas, Faraó medindo força com Deus, até que ele foi vencido pelo seu orgulho, por conta do seu orgulho, por causa do seu orgulho. O Faraó ostentava que era Deus, o povo o idolatrava como Deus. O povo o servia como Deus. Mas agora o povo vai conhecer o Deus verdadeiro. Quantas coisas aconteceram. A mão de Deus se moveu. O povo viu, glorificou, mas não demorou muito, se esqueceu. Imagina que você está vivendo dilemas terríveis na sua vida no tempo presente, e olha para trás e não vê saída, como o povo hebreu. O Faraó e o seu exército se aproximam e seremos exterminados. Aí vem o medo, o receio, o temor. Mas aquele que se lembra do favor de Deus se encoraja. Você tem que olhar para trás e se lembrar de tudo aquilo que Deus te fez. Todos os dias faça este exercício. Se lembre das pequenas e das grandes coisas. Isso traz fé no teu coração. E no momento atual, no momento presente, você vai dizer: o mesmo Deus que operou lá atrás vai operar milagres ainda maiores no tempo presente.
Quando você louva a Deus, você o louva pelo que Ele fez na sua vida. Se lembre dos livramentos, das curas, da provisão, dos livramentos. Se lembre. Nesta hora o diabo quer falar para você, mas você não tem do que se lembrar. Seja grato. Se tem algo que aborrece o coração de Deus, é uma pessoa ingrata. E o ingrato, ele olha para o passado e esquece de tudo. E no presente ele murmura, ele reclama, ele choraminga, ele blasfema. Olhe então para o passado e se lembre de tudo que Deus te fez, o que Ele fez com a tua família, e a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. 2, aquele que anda no natural não vê a manifestação do poder de Deus. O que é andar no natural? É você não orar, não jejuar, não se expor à palavra, não vir à igreja. Chega uma hora que você fica zerado, sem unção, para resistir ao dia mau. A Bíblia fala que a unção quebra, despedaça e destrói todo jugo. Então, se você se descuida, você vai deixar de viver para Deus e andar no natural. Mas se você compreender estes princípios, vai haver renovação, crescimento, edificação, e o poder de Deus vai se manifestar no dia mau. 3, cuidado com quem anda com você, para não roubar sua fé. O povo era murmurador. Imagina, cerca de 3 milhões de pessoas no deserto, contando homens, mulheres, crianças. Há quem diga que era mais gente, menos gente, mas vamos colocar aí 3 milhões. Quando um começa a murmurar, aquilo se espalha como praga. É uma fagulha que de repente incendeia. Eu me lembro de uma vez que eu estava na fila de um banco. Uma pessoa começou a reclamar da demora, que tinha poucos caixas, que o atendente saiu, não voltou. E ela disse: eu sou da Europa, eu moro na Europa, e lá é outra coisa, é um descaso do Brasil. Eu estava quietinho lá, até que ela virou para mim e disse: você não acha, moço? Eu disse: eu acho que só devia voltar e ficar lá na Europa. Todo mundo começou a concordar com ela. Pegou fogo. É não, cadê? Onde que está? Tem gente que tem esse poder de paralisar você, e paralisa quando rouba a tua fé e te esfria espiritualmente. Não convida você para vir à igreja, convida você para ir para o mundo. E você tem mais disposição para ir para o mundo do que vir para a igreja. Por quê? Porque a tua carne está muito viva. Quando você está viva no Espírito, você tem prazer nas coisas de Deus. Quando você está morrendo para as coisas espirituais, você começa a abrir mão. Outro dia eu vou, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou bem, eu vou no domingo, e chega o domingo, você diz: pensando bem, é o único dia que eu tenho para dormir, eu vou ficar na cama até mais tarde, mas eu vou à noite. Aí chega a noite e fala: eu vou deixar para ir semana que vem. É estratégia espiritual do inimigo. Ele vai minando a sua resistência, ele vai sugando a sua energia, a tua força, a tua vitalidade, o teu vigor.
Chega uma hora que você diz: eu não tenho força. Quem diz: eu não tenho força, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar, eu não tenho força para ir para a igreja, eu não tenho força para voltar, eu não tenho força, é porque a pessoa permitiu que o inimigo roubasse a sua força. Agora você quer recuperar essa força? Deve andar com gente espiritual, gente que vai orar por você, gente que vai cuidar de você, gente que vai caminhar do teu lado. Aí o diabo fere o teu coração, você diz assim: eu estou desanimado, a igreja não é mais a mesma, parece que mudou todo mundo, é gente nova, eu não conheço mais ninguém. Pois é, estas pessoas não podem ser estranhas para você, porque são os fiéis, são os remanescentes, são aqueles que ficaram. Não podemos amarrar ninguém no pé da cadeira. A pessoa tem liberdade para fazer suas escolhas e tomar as suas decisões, mas você deve ser um exemplo para todas estas pessoas. Como é bom quando alguém vem e diz: você ainda está aqui? Você ainda não mudou de igreja? Você diz: não, eu permaneço. Estas pessoas são modelo para a gente, referencial, exemplo, porque elas foram tentadas na mesma área, elas foram tentadas talvez numa intensidade muito maior que você, mas ela permaneceu. Por quê? Ela soube lutar contra isso, procurou o pastor, procurou o seu líder, procurou seu discipulador: ora por mim, estou sendo tentado, ora por mim, eu preciso muito de ajuda, ora por mim, eu preciso ser acompanhado. Você tem que abrir o jogo, tem que falar a verdade. A minha condição é essa, eu estou morrendo espiritualmente. Deus sempre vai colocar alguém para cuidar de você. Cuidado com aqueles que vivem na fofoca, na mentira, no engano. A Bíblia chama de falsos irmãos. Você precisa se relacionar com pessoas sérias. Estas pessoas vão te ajudar. Mas não ande com murmuradores. Sabe o que é um murmurador? É aquele que reclama de tudo. Reclama em voz alta, em voz baixa. Você sabia que é pecado até mesmo virar os olhinhos para cima? Como descaso, balançar o ombro. Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Porque nós manifestamos a nossa negação, a nossa rejeição, a nossa repulsa. Estamos falando de coisas de Deus, não é bobageira. Pastor, virei os olhos, é pecado? Não, estou falando disso. Eu tenho esse costume, pastor. Mas é que chega uma hora que se torna espiritual, porque você vai fazer isso para as coisas de Deus também. Vai começar a reclamar, falar mal, criticar, detonar. É tão bom lidar com novos convertidos. Eles estão no primeiro amor, eles falam tão bem da igreja, tão bem do pastor, tão bem da liderança, tão bem dos irmãos. Agora o diabo, ele quer enfermar os mais velhos na fé. O diabo quer enfermar os mais velhos na fé. Não podemos permitir que isso aconteça. Deus vai falar com quem tem aliança com Ele. Hoje você está aqui, amanhã você vira as costas para Ele. Isso não é aliança. Hoje teu marido está com você, amanhã ele está dormindo com outra. Isso não é aliança. A pessoa precisa ser aliançada. A pessoa precisa ser aliançada. Sempre deixa a crise para mais tarde. Dá tempo. A pessoa precisa ser aliançada com Deus. Sabe por quê? Se eu tenho compromisso com Deus, Deus tem compromisso comigo. Compreende isso? O que é estar na igreja
sem aliança é descomprometido. Hoje você está, amanhã você diz: eu não quero ir mais, eu vou para outro lugar. Deus está em todo lugar. O problema é que o propósito de Deus, de repente, não está em todo lugar para você. Quando você chega num lugar, você diz: Deus me trouxe aqui, Ele vai cumprir um propósito. Aí o propósito não se cumpre, aí você diz: Deus me quer em outro lugar, porque Ele vai cumprir um propósito lá. Aí você passa a vida e o propósito nunca se cumpre. Por quê? Porque você não entendeu o que é ser aliançado. Num casamento existem crises, mas você não pode desistir da sua aliança por nada. Você precisa lutar pelo seu casamento. E na fé do mesmo jeito. Quem que Deus vai usar? Quem é impulsivo, inconsequente, inconstante, volúvel? Não. Quando você é aliançado, Deus vai te entregar coisas maiores. Aí Deus vai poder usar você. Seja uma pessoa de atitude e tenha uma fé profética. Quando ele vai orar ao Senhor, Deus diz: Moisés, agora não é hora de orar, você já orou muito, agora é hora de ver o milagre acontecendo. Levanta, pega o teu cajado, fende o mar. E ele recebeu uma palavra do Senhor, que o milagre ia acontecer. Você já recebeu uma palavra da parte de Deus? Você é profeta de Deus. Você precisa aprender a abrir a sua boca e usar o que Deus te mandou fazer. O que Deus precisa é de uma igreja que ora, mas que não fica pedindo carro, apartamento, casa, aumento de salário, benesses deste mundo. Deus quer uma igreja que ore para que o mundo se arrependa e se converta a Jesus. Deus quer ver a nação salva, dobrada diante dEle, curvada diante dEle. Deus quer ver a nossa terra convertida, a nossa cidade convertida. Então é algo muito maior do que aquilo que nós temos vivenciado. Porque quando você compreende o que diz a Bíblia: pede-me e te darei nações por herança. Quando você começa a chorar por Bragança, quando você passa ali no lava-pés e vê os moradores de rua, aquelas pessoas se prostituindo, homens e mulheres, pessoas se drogando, a gente tem que parar ali e dizer: Deus, faz o meu coração chorar agora. Porque eu olho para isso aí, não mexe comigo, com a minha estrutura. Eu digo assim: a escolha de cada um. Deus, eu quero chorar por essas pessoas, eu quero me colocar na brecha por estas pessoas, eu quero sofrer por estas pessoas, eu quero que o Senhor me ajude a resgatar estas pessoas. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu quero orar para que o Senhor possa mudar a realidade dessas pessoas. Aqueles lugares que você sabe que é ponto de tráfico, que é boca de fumo, sabe, de você orar e dizer: Deus, quantas pessoas estão se corrompendo ali, se destruindo, quantas famílias estão se perdendo. Só que para mim, Deus, é natural, isso não mexe mais com a minha estrutura. Deus, eu preciso me converter, eu preciso ser diferente, eu preciso ser tocado dentro de mim. Eu não posso estar morto. Deus, quantos jovens, quantos adolescentes, o crime organizado, esse é o papel da igreja. Mas a gente ora pedindo casa, apartamento, aumento de salário. Pode pedir, pastor? Claro. Mas o que Deus quer? Deus quer que você cresça, que enxergue o mundo como Ele está vendo. O mundo está perdido, jaz no maligno. Talvez dentro da sua casa você esteja vivendo uma situação de vício.
Talvez dentro da sua casa, o seu casamento está quase acabando. Os teus filhos estão se debandando, sendo aliciados, sendo tirados de você, seduzidos pelas propostas que o mundo faz. Talvez você esteja aqui, passando um deserto, um estreito, um aperto, a pior fase da sua vida. Mas eu quero te falar que isso é passageiro, que o Senhor vai mudar essa realidade, e que você deve ser uma pessoa de atitude, e ter uma fé profética, e começar a orar e chamar as coisas que não são como se já fossem. Porque nós oramos, e oramos de uma forma mecânica, robotizada. A nossa oração é sem vida. A gente ora aquilo que sempre a gente está acostumado a orar. Imagina você dizer assim: Espírito Santo, usa minha boca para eu fazer esta oração. Você vai falar coisas que você humanamente nunca falou. O Espírito Santo vai colocar inspiração dentro do teu coração. Teve orações que eu não sabia o que orar. Teve momentos que eu não sabia o que orar. Eu disse: Espírito Santo, como eu devo orar? E Ele colocou uma inspiração no meu coração, e eu orei, e aquela oração foi respondida. Não porque eu sou o cara, é porque nós precisamos ser dependentes dEle. A igreja precisa dizer: Espírito Santo, eu não sei orar como convém. Tu sabes, me ensina. Ele é o ensinador, o mestre, o professor. Tem horas que eu digo: eu não sei orar como convém, então eu vou orar em línguas. Eu não oro em português, eu vou orar em línguas. E fico ali horas orando. Horas orando. Horas orando. Sabe qual é o nosso mal? A gente ora, e quando o céu começa a se mover, a gente para. Você tem que orar até o céu baixar na terra, e mesmo assim não para. Continua. 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 Então você tem que aprender a orar pela esposa, chorar por ela diante de Deus. Orar pelo marido, chorar por ele diante de Deus. Orar pelos filhos, chorar por eles diante de Deus. Porque se você não chora de forma intercessória, você vai chorar pelas crises, por conta da revolta, da raiva. Nós precisamos aprender a chorar diante de Deus, e você vai ter experiências que você nunca teve. Eu me lembro de um dia que eu estava num seminário em São Paulo, lá na Liberdade. Eu tinha ido para participar de um seminário do David Robertson, e em um dos dias eu fui tirar comida no restaurante. Peguei o bandejão, fiz o meu prato, peguei o refrigerante. Quando eu me sentei à mesa, eu comecei a sentir algo que eu sabia que não era de mim. Eu comecei a tremer e comecei a chorar, de público, no meio do restaurante. E eu fiquei sem graça, eu fiquei sem ação, eu não sabia o que fazer. Quem olhava para mim podia dizer: ele perdeu uma pessoa muito querida. É um choro doído, sofrido. Aí eu não comi, eu não consegui comer um bocado de comida, eu não consegui beber um gole de refrigerante. Eu paguei, saí e fui para o alojamento onde eu estava. O pastor Jairo Monteiro tinha me cedido um lugar na igreja metodista lá da Liberdade, e eu fiquei hospedado ali. Era uma kitnet na propriedade da igreja, e eu
cheguei lá, me ajoelhei, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só orava em línguas, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorei por longas 2 horas. Aí me acalmei, eu disse: Deus, eu não sei o porquê, ou por quem eu estava intercedendo, mas eu creio no milagre. Nesse interim, eu soube que o sogro da minha irmã, eu não me lembro se era um infarto, o que ele tinha sofrido, eu só sei que beirou a morte. E eu acredito que foi para ele aquela intercessão. Então imagina quando o Espírito Santo te toma para você interceder por alguém. É diferente daquela oração que a gente faz: queima, tosta, torra, frita, cozinha, assa, em nome de Jesus. Não, é você entrar no reino espiritual e tomar posse do território. Imagina só você como crente, filho de Deus e filha de Deus, né? Para a gente entender. Pega a bandeira, está debaixo do braço. Aí você chega lá no meio do inferno, cheio de demônios. Você tira a bandeira, abre a bandeira, espeta a bandeira lá e diz: esse território é do Senhor Jesus. Porque é assim que o diabo faz, ele vai tomando territórios. Ele entra na tua casa, ele começa a agir na vida do marido, da esposa, dos filhos, dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, dos parentes, vizinhos. É aí que você entra e estabelece o senhorio de Cristo. E o que precisa ter é alguém como Moisés, que era aliançado e que chegou lá, exerce a sua autoridade e libera uma fé prática. Você tem o cajado, é sua fé, usa a tua fé. Não fique pensando: e agora? O que vai ser? Eu estou sozinho, estou abandonado, estou largado, estou esquecido. Não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu vou abrir minha boca, mal sai da minha casa, mal sai do meu corpo, pensamento ruim sai da minha mente, sentimento maligno sai do meu coração. Em nome de Jesus, coloca os teus anjos à minha volta, protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Eu me revisto da autoridade e me cubro com o sangue de Jesus. Você está debaixo do comando do céu como profeta nesta terra. Então você precisa aprender a ativar a tua boca de profeta. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Teu coração está cheio do quê? Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Teu coração está cheio do quê? Então comece a se alimentar com as coisas de Deus. Eu fui de uma igreja onde a pastora dizia assim: olha, tem uma pessoa para você expulsar o demônio, mas você está preparado? No exército, eu aprendi que o exército pode passar 100 anos sem ser usado, 1 século sem ser usado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. Então você tem que estar preparado o tempo todo. Você sabia que você é filho de Deus, é filha de Deus, é cristão o tempo todo, 24 horas por dia, aonde quer que você vá. Então você tem que deixar o Espírito Santo falar com você, para você ser luz no mundo onde você está, para você levar Jesus ao coração destas pessoas. Você está debaixo do comando do céu, como profeta nesta terra. Alguém se queixou para você que está doente? Fala: eu posso orar por você? Ora, dor saia do corpo dela.
Perna, pare de doer. Está aqui a Duda. Quando a Duda chegou na igreja, é Duda, né? Eduarda, né? Eduarda? Quando ela chegou na igreja, ela chegou assim, ó. Ela teve um problema na patela do joelho. Não podia dobrar. Só com operação. Terminou o culto, ela pediu oração lá na sala branca, eu orei por ela. Na semana seguinte, ela estava normal, dobrando as pernas, a perna, curada, não precisou de operação, teve que ficar um tempo com a perna imobilizada, né? Eu vi as fotos. Quanto tempo você ficou arrastando a perna daquele jeito? 1 mês sofrendo. Tinha que operar, não tinha? A recomendação era essa, não era? E Deus curou. E Deus curou, e Deus fez. Alguém se queixa, mas é só uma dor de cabeça. Você nunca sabe. Já tivemos situações na igreja que quando eu preguei a pessoa ficou muito animada. Aí ela estava lá na empresa onde ela trabalha, e é um setor onde tem 4, 5 pessoas, e são mulheres. Aí uma disse: eu estou ficando doida, eu estou ficando louca com essa dor de cabeça, eu tenho vontade de bater ela na parede e voar miolo para tudo quanto é lado. Aí ela falou: eu posso fazer uma oração por você? Ela falou: faz. Se não fizer bem, mal não faz. Quando ela falou Senhor Jesus, a mulher... Uma pessoa que fala, vou bater a cabeça na parede para voar miolo, não pode estar. Tem ali alguma coisa. Aí ela me ligou, falou: pastor do céu, e agora? A mulher ficou possessa aqui. E a gente está com medo de chegar o encarregado e ver a gente nessa situação aqui. E as outras segurando. Eu falei: manda embora. Mas só isso. Falei: você fala, sai em nome de Jesus, mas fala com autoridade. Aí botou a mão na cabeça dela e falou: sai, demônio, em nome de Jesus. E tirou a mão. A pessoa abriu os olhos. Ela falou: o que aconteceu? Ela falou: a sua cabeça está doendo? Ela falou: não. O que aconteceu? Era uma opressão maligna. Era maligna a dor de cabeça. Por quantos anos essa pessoa viveu com essa dor de cabeça, essa enxaqueca? Dores no corpo, faz exame, não dá nada, não tem diagnóstico. Ora, a pessoa está com um problema em casa, eu vou orar. Não é assim, eu vou pedir oração para o meu pastor. Não, você é profeta de Deus, e o céu vai se baixar, vai baixar na terra, porque você vai orar. Mas pastor, o senhor não me conhece, eu tenho uma vida um pouco torta, sabe? Deixa eu te falar um negócio. Quem é perfeito aqui? Você ora e fala: Deus, é pela tua misericórdia que eu vou orar. Eu aprendi que eu tenho que ser profeta. E vamos lá, sabe o que vai acontecer? Depois que Deus faz, você vai falar: é apesar de mim, eu preciso me converter, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, eu tenho que ser mais convertido. Aí você tem sua experiência com Deus, porque você vai entender o quanto vale a pena você lutar por uma pessoa. Isso é maravilhoso. E você vai ver coisas maravilhosas. E você vai ouvir testemunhos lindos de pessoas que foram alcançadas na sua casa, na sua família. Ouve essa aqui que é interessante. A minha sobrinha, ela cresceu me vendo expulsar demônios em casa. Chegava pessoas lá, batia lá e dizia: viu, é aqui que benze. Eu falei: pode entrar. Batia lá, falava: é aqui que faz trabalho. Eu falei: pois é, faz e desfaz, pode entrar.
Entrava lá e aqui que reza, reza, venha cá. É aqui que cura semioto, sim, pode vir, é aqui que cura semioto. E eu orava pelas pessoas. Ela nem falava português, a primeira língua que ela falou foi por conta do batismo no Espírito Santo. Um dia a gente está lá, ela pequenininha, não falava nem português direito, estava começando e ela cresceu assim. Um dia a nossa vizinha, a Nazaré, entrou em casa, pedindo um remédio para a filha dela. A filha dela estava com câncer, com muita dor. Aí eu falei: Iracema, tem um remédio aí para dar para a Mar? É criancinha. Ela saiu de casa escondido, foi lá e orou pela menina, do jeito que eu fazia. Aonde que está doendo? Dói aqui. Aí ela botou a mão, em nome de Jesus, sai a dor. Amém, abre os olhos. Saiu? Saiu. Quando a mãe chegou com o remédio, ela já não tinha dor nenhuma. Aí ela falou: essa menina é um anjo. Não é a menina, é o poder na boca da menina. E quando manifestava então algum espírito maligno, Satanás! Ela não falava nem o nome direito, mas ele sabia que era com ele e ia embora. Olha como que é importante. Ensina as crianças, aos teus filhos, o caminho que devem andar, e quando eles ficarem velhos, não se desviarão dele. Mas não é religião. Quando ensina a religião, eles não permanecem. Mas quando é Jesus, a coisa é diferente. Você está debaixo do comando do céu, como profeta nesta terra. Trabalha como se fosse para Jesus. A Bíblia diz que aquele que trabalha falseando não prospera. Você tem que dar bom testemunho lá onde você trabalha. Você tem que ser bom de trabalho. Você tem que ser o exemplo lá. Você tem que glorificar o nome de Jesus lá. E você tem que ter a unção de José. Desde que você entrou aqui, a gente está vendendo mais, a gente está mais organizado, a gente está mais estruturado, a gente está melhor. Porque tem crente que quando entra num lugar, fala: não sei o que aconteceu, depois que você entrou aqui o negócio desandou, vou mandar esse crente embora. É o Jonas, no porão do navio, que foi jogado para fora. Agora, o sétimo é: o mar vermelho vai se abrir diante de você. Você vai atravessar em seco. Esse é o Deus que você serve. Creia que Ele vai se manifestar de uma forma gloriosa na sua vida. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Deus, eu quero orar agora e pedir por esse meu irmão, por esta minha irmã que aqui está, e também por aqueles que estão em casa, que estão vivendo uma vida tumultuada, turbulenta, e muitas vezes o saculejo do barco no mar da vida tem trazido medo, insegurança, e muitas vezes a pessoa diz: eu me sinto impotente diante de tudo isso. Deus, nós recorremos a Ti neste momento como nosso Deus e Pai, para que o Senhor possa nos fortalecer dentro do Teu santo propósito e nos levar a viver tudo aquilo que até hoje não experimentamos. Nós queremos romper com toda religiosidade e queremos experimentar da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção, da Tua presença. Queremos que o Senhor se revele a nós, guie os nossos passos. Queremos abrir a boca com autoridade e sabedoria, que possamos liberar a nossa fé
com um propósito santo e divino, para que o teu nome seja glorificado neste mundo. Que os céus baixem na terra, e que possamos ser teus profetas neste tempo. Deus, eu quero orar e pedir, libera este irmão que aqui está, libera esta irmã que aqui está, tudo aquilo que está aprisionando, seja na sua alma, seja no seu coração, eu profetizo, ser liberada agora, em nome de Jesus. Que caia por terra tudo aquilo que é maligno, que caia por terra tudo aquilo que é espiritual, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo tem usado, em nome de Jesus. Espírito maligno do inferno, espírito maligno do diabo, você não tem poder mais nesta vida. Ela é de Jesus, ela foi comprada por bom preço, lavada, remida, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Eu profetizo liberação agora, para que você possa agir como filho de Deus, como filha de Deus, para que você possa se mover como filho de Deus e como filha de Deus, para que a tua oração possa ser respondida. Que caia por terra toda carnalidade, toda pecaminosidade, toda malignidade, que toda sentença seja revogada, que toda maldição seja quebrada. Manifesta a tua glória, Senhor, na vida deste irmão, na vida desta irmã, em nome de Jesus. Ativa o ministério dele, ativa o dom, ó Espírito Santo. Corre, caia, xalabaço, recaramana, barrachá. Oh, recaia na chore que remalaba borroche. Oh, reramanaia chá. Oh, remalaba barrachá, lemanassou. Comece a orar em línguas. Você está livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre. Ser livre. Recebe o que foi ministrado deste altar hoje. Recebe essa palavra. Saia daqui diferente. Saia daqui revestido. Saia daqui transformado. Saia daqui profeticamente cheio do Espírito Santo. Oh, recamanaya xalabaço, requere malababaço. Oh, reira malababa rachara malabanassa. Oh, requei candar abaixo, recaianassa.